mentalidade de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Eu vou ler com vocês nesta tradução que nós usamos, é boa. Eu faço isso só para dar um leque de entendimento maior para vocês, tá? E eu vou fazer uma tradução livre aqui, palavra por palavra, de como está no original. Olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora eu vou traduzir que é o pé da letra. No grego está assim, ó, tuto phroneiten himin hokai en Christo Iesu. Isto tende em mente entre vocês, o que também houve em Cristo Jesus. Pode se assentar. Ainda que fosse de forma tímida, os filipenses enfrentavam problemas de egoísmo e vaidade pessoal, o que era danoso para a unidade da igreja. Como temos visto, Paulo faz um apelo para que a igreja completasse a alegria dele, que eles viessem a ter unidade de propósito, tendo o mesmo pensamento, ou seja, a mesma mentalidade, no caso a mentalidade de Cristo. Aí Paulo combate essas atitudes carnais no meio dos irmãos com uma mensagem altamente cristológica, demonstrando assim que a mensagem do Evangelho e o exemplo de Jesus Cristo são a solução para qualquer problema. Então, veja só, eu repito isso, a mensagem do Evangelho e o exemplo de Jesus Cristo é a solução para qualquer problema. Quer seja da vida pessoal de uma pessoa, quer seja da igreja, propriamente dito. Isso não está no estudo, mas está no contexto. Eu vou, ainda dentro dessa introdução, aplicando bem breve. Quando João escreve às igrejas da Ásia, Apocalipse, você sabe que só duas igrejas não há nenhuma palavra de repreensão, que é a igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia. Não há nenhuma repreensão. As outras igrejas, Éfeso, Tiatira, Pérgamo e também Sardes e Laodiceia, todas elas há várias repreensões. E João, quando ele vai entregar as cartas, ele sempre agora apresenta a revelação que ele teve do Cristo glorificado. Lembra que ele viu Cristo com o cabelo branco como a neve, os olhos como chama de fogo, no seu peito um cinturão, os pés como bronze polido, enfim. E aí ele vai descrever, cada vez que ele manda esta carta, ele descreve o Cristo que ele havia visto. E ele fala, este é aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, este é que tem os olhos como chama de fogo, mostrando o quê? Que a solução para os problemas daquela igreja era a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu enfatizo para vocês, qualquer problema que exista na sua vida ou na vida da igreja, qualquer problema, a solução está no Evangelho e na mensagem de Jesus, ou seja, no exemplo da vida de Jesus. Quer resolver problema? Ensina sobre Jesus. Isso é muito forte. Muito forte. Vamos lá. Vou seguindo aqui com vocês, conforme eu tenho dito, essa tradução. É de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Mas aqui poderia ser melhor traduzido pensamento. E aí você diz, mas por que traduzir o sentimento? Porque essa palavra, depois como posteriormente vamos ver, ela tanto significa sentir ou pensar. Mas aqui nesse contexto é melhor traduzir como pensamento, ou tende em mente, que é manter o foco no caso, tá certo? Pois bem, a palavra aqui de sorte, que no grego está tuto, e tuto no grego é o pronome isso, aponta para trás, para aquilo que o apóstolo acabou de dizer do versos 2 ao 4. O que Paulo falou? Falou da unidade de propósito, falou que os irmãos nada viessem a fazer por vanglória ou por ambição egoísta.
e que os irmãos viessem a considerar os outros superiores a si mesmo, cuidando dos irmãos, tendo como prioridade as necessidades do próximo. Então, essa palavra, isso aqui, no caso tudo, aponta para o que ele acabou de descrever para trás. Então, essa mentalidade de unidade de propósito, eu repito, o que é unidade de propósito? Todos vivem para a glória de Deus. A igreja vive o caráter do evangelho, que é dar a vida e servir. Então, todos nós temos essa unidade de propósito que é estabelecido. O padrão de Deus é esse, é a vida de Jesus para que nós possamos a vivê-la, tá certo? Então, isso é unidade de propósito, quando todos estão nesta unidade. Então, repito, essa mentalidade de unidade de propósito, humildade e de considerar os irmãos melhores, cuidando dos seus interesses, tenham em vocês, é o que Paulo está dizendo. A ênfase principal deste versículo 25 é manter o foco na atitude ou modo de pensar de Cristo. Esse é o foco principal. No caso, Cristo. As atitudes de Cristo, o modo de Cristo pensar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em João 13, versículo 14, 15, o som estava bom do jeito que eu deixei quando eu cheguei, estava 100%. Volta aí, senão tira a minha voz, mas está bom. Olha só. Olha o que Jesus vai dizer para os discípulos depois que ele pegou e fez aquela obra ali de lavar os pés dos discípulos. Você sabe que lavar os pés, esse conhecido chamado lava-pés, era somente era trabalho de um escravo do escravo, ou seja, do nível mais baixo de serviçal. E ali ninguém dos discípulos quis fazer esse trabalho. E aí Jesus pegou aquele balde, amarrou o avental e saiu lavando os pés de todos os discípulos. Aí veja só, versículo de número 14, veja só o que está escrito. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, olha o que ele disse, vós deveis é de dever, de obrigação, de ter uma dívida, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Olha o 15. Porque eu vos dei, eu vos dei o exemplo. Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, da mesma maneira que eu fiz, vocês devem fazer. Pega isso aqui. Lavar os pés aqui é sinônimo de servir o próximo e cuidar dele com humildade amorosa. Jesus disse aqui que devemos lavar os pés, ou seja, servir e cuidar do próximo com humildade amorosa é estar em dívida, ter a obrigação com o Calvário. Qual dívida que é essa? É a dívida do amor de Cristo que nos constrange. Você sabe que, verdadeiramente, é um amor muito constrangedor. A forma como Deus nos amou, se entregando por nós, morrendo por nossos pecados, é isso que é o pilar ou a motivação que nos leva verdadeiramente a servi-lo. É por Ele ter nos amado primeiro, então nós amamos Ele. Então é um amor que nos constrange. Então nós somos... Quando você olha para o que Cristo é, o que Cristo fez, você fala, não tem como eu viver uma vida apática, não tem como eu viver uma vida que não expressa o caráter dele, porque é um amor que nos impulsiona, que nos aperta de todos os lados e fala, não tem como ter uma vida sem sal, sem açúcar, uma vida apagada, porque esse amor me aperta de todos os lados. Que impressionante isso. Jesus, conforme eu disse, não deu mas ele deu o exemplo. Artigo definido, é o exemplo, ou seja, não existe maior que esse. A palavra exemplo no grego aí é padrão, modelo, cópia. Então ele está dizendo o quê? Quando Jesus diz que ele é o exemplo, ele deu o exemplo, é o exemplo a ser imitado. Logo, fomos chamados para ser
cópias de Jesus, fazer da mesma forma que ele fez. E esse versículo, nesta noite, está com foco principal nisso. Por isso, nós vamos trabalhar esse tema. Vou usar alguns textos, alguns versículos para falar uma mesma coisa. Mas para quê? Como questão de ênfase que o texto está dando. Para quê? Para que a igreja permaneça em unidade. Qual é a preocupação de Paulo ao escrever aqui? É a unidade da igreja. E como que a igreja vai completar o gozo dele de viver essa unidade de propósito? Como é que a igreja vai alcançar isso? Através da humildade de Cristo, de pensar como Cristo pensou, de ter a mentalidade. Então, sermos cópias de Jesus. Se nós formos cópias de Jesus, nós vamos viver em unidade de propósito, e louvado seja o nome do Senhor. Então você não pode se cansar nesta noite. Você vai ouvir vários textos aqui, mas sempre indicando para esta mesma coisa. E Jesus é nosso exemplo, nós temos que ser uma cópia de Jesus, tá certo? E aí, conforme diz o texto, aí, de sorte que haja em vós, ou conforme está no grego, isso, né? E isso, no caso aqui, e isto tende em mente entre vós. Vamos lá, a palavra em aí que está em vós, é a palavra grega enhemina, que pode ser traduzido em vocês, no indivíduo, em cada pessoa, ou entre vocês, no meio da comunidade. As duas está muito bem traduzida e tem o significado aqui nesse contexto, tanto individual como em toda a congregação. Então pode ser traduzido assim: tenham essa atitude dentro de suas cabeças, ou tenham essa mentalidade em seus relacionamentos uns com os outros. Olha que lindo. Cada um deve ter essa mentalidade dentro de si, e isso deve ficar evidente no convívio de vocês. Ou seja, que as nossas atitudes, o que é atitude? Comportamento ditado por uma disposição interior. Então você vai ter uma atitude de servir, por quê? Porque há uma inclinação no seu interior, tá certo? Por isso que essa palavra sentir e no caso pensar, elas estão relacionadas, tá certo? Agora perceba só que coisa tremenda. Então, que as nossas atitudes e o modo de pensar sejam modelados pelo servir em humildade amorosa da mesma forma de Cristo. Veja, Colossenses 3,13, eu leio com a igreja, ó. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. O que é queixa? É você guardar um ressentimento por uma ofensa que alguém te fez, tá certo? Isso é queixa. Olha lá, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perceba, assim como Cristo. Então, é importante aqui nós frisarmos o quê? Percebam aí, nesse texto. Em Filipos, na igreja que estava em Filipos, qual era o problema? Era o egoísmo e a vaidade pessoal. Em Colossos, aqui nesse versículo, qual que era o problema que corroía a unidade da igreja? A mágoa. Então, uma igreja, olha o problema. Em uma igreja o problema era o egoísmo e a vaidade pessoal. Na outra igreja, as pessoas guardavam ressentimento uma das outras. Mas qual que é a solução para ambas as igrejas? Falar sobre Jesus, pregar sobre Jesus, anunciar a vida de Jesus. Não importa qual é o problema, a solução sempre vai ser Jesus. É por isso que se tirar a mensagem do Evangelho, se tirar Cristo do púlpito, a igreja vive um ringue. A igreja vive um lugar onde as pessoas se mordem, se devoram. A solução para a família de alguém, a solução para o viver em comunidade, eu vou enfatizar isso muitas vezes aqui, é simplesmente Jesus. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Jesus?
Aleluia. Então perceba que a solução para ambas as... E detalhe, a igreja de Filipos tinha um problema, a igreja de Colossos tinha um problema, a igreja de Assis também tem. Tá? Tem. Eu sou pastor e eu conheço. Então, por quê? Os problemas que uma igreja tem, para quem que Deus anuncia os problemas dela? Para o pastor da igreja. E ao anjo da igreja, escreve. Então eu sei, tá certo? Mas qual é a solução para os problemas que essa igreja tem? Jesus. Por isso que o meu esforço aqui é pregar Jesus. Aleluia. E quem sente a presença desse Jesus maravilhoso? Comande o que se acoble faço terebacaxéria. Eu sinto a doce, a meiga, afável e gloriosa presença do Salvador, do glorioso Cristo. Baxere bacassúria. Então, olha só, aqui, antes de falar, é que esse aqui não está no contexto de Filipenses, por isso que eu não vou abordar a questão aqui, tá? Mas só dando a pincelada, o que é suportando? Suportando não é só tolerar aquela pessoa que você fala, meu Deus, que irmão difícil. Não é isso. Esse suportando aqui, se bem que tem a conotação, mas esse suportando é como essa caixa de som está sendo suportada por aquele ferro. É dar um suporte. Através daquele suporte, aquela caixa funciona melhor. Então dá suporte para esse teu irmão aí. Sabe por quê? Sabe por que existem pessoas que enxergam mais longe? Porque estão em cima do ombro de outra. Às vezes é necessário você pôr o sermão no ombro para que ele veja mais longe. Para que ele vá mais adiante. Enfim, agora perdoando, eita meu Deus, perdoando-vos uns aos outros, não vale a pena guardar mágoa, ressentimento de ninguém. Olha, eu vou dizer aqui para vocês, experiência de vivência pastoral, de comunidade, eu digo com a minha família, olha, no ministério, na caminhada, eu já fui traído por muita gente. Eu e minha esposa já fui traído mesmo, legal, de aquela pessoa que a gente confiava assim e fui traído, mas não guardei ressentimento e essa pessoa é bênção hoje na nossa vida. Eu e minha esposa já fomos deixados, abandonados, já levantaram falso, já levantaram calúnia. Ô irmão, se a gente verdadeiramente não seguir o modo de vida que Cristo, vai ser difícil a gente suportar, entende? Por isso que o texto está dizendo, ó, já começou como? Suporta. Perdoa. Olha, você já errou com alguém, alguém já errou com você. Meu amado, se você ficar com esse negócio, não me rela, não me toca, não funciona, não vai. E eu estou dizendo nessa caminhada, olha, já vivemos muita, mas muita coisa, demais. Você fala, meu Deus, é isso que eu pensei que era, e aí acaba. Mas é por isso que o texto nos mostra, veja, Jesus sofreu o que sofreu, mas você viu se ele saiu da posição, se ele abandonou, se ele deixou, ele continuou firme na sua caminhada. Entende? Então você deve aprender a seguir a sua caminhada. Agora vamos lá. Olha o que o texto diz, assim como Cristo perdoou, assim fazei. A palavra como aqui é kathos no grego, que significa do mesmo modo que, no caso que Cristo, exatamente da mesma forma que Cristo fez, faça também. Ou seja, temos que pensar, falar e agir exatamente da mesma maneira que o nosso modelo, que é Cristo, colocando a nossa vida cristã em prática. É necessário, e nós vamos ver mais adiante, vida cristã não é palavras, vida cristã é colocar em prática. Tá certo? Aleluia. Então a nossa vida, ela deve ser modelada pelo Senhor. Glória seja dada
ao nome de Jesus por isso. Aí ele diz aí o mesmo sentimento, ou conforme já disse, melhor traduzido, tende em mente, ou tendo o mesmo pensamento. A palavra aí fronel no grego, essa palavra é tão importante nessa epístola que ela aparece 10 vezes, e nós já vimos ela 2 vezes já, essa é a terceira vez que nós estamos vendo ela. E aí, em cada contexto ali, você deve traduzi-la. Então, por isso que eu cito de novo. Essa palavra significa sentir, pensar em, colocar a mente em, pensar de certa forma, ter uma atitude, que eu repito, atitude é comportamento ditado por uma disposição interior. É ter a mesma atitude ou modo de pensar de Jesus. O que Deus requer de nós, oh meu Deus, Jesus nos deu o exemplo. Eu repito, o que Deus requer das nossas vidas? Jesus nos deu o exemplo do que Deus requer. Aí você pergunta, o que Deus requer da minha vida? Olhe para Jesus e você já vai saber. Quer saber o que Deus requer da sua vida? Não tire o olho de Jesus. Eita! Veja só, Miqueias, esse texto, há um bom tempo atrás, eu citei ele também, que hoje vou citar, mas em outro contexto, Miqueias 6:8. E eu disse essas palavras e repito pela importância que eu vou falar. Se eu pudesse dar 3 conselhos para uma pessoa, 3 conselhos de, assim, extrema importância, 3 conselhos, se eu só pudesse dar 3, eu acredito, assim, pensando assim, superficialmente, é claro, esses aqui seriam um dos 3 principais conselhos que eu daria, que está aqui, ó. Ou se eu pudesse orientar, aconselhar, falar, ó, meus filhos, segue isso aqui, é isso aqui que eu diria. O que, ó? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, requer de ti. Olha lá, as 3 coisas. Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência. Amar a beneficência é você estender a mão ao próximo, ter compaixão das pessoas, você socorrer os miseráveis, é isso. E andes humildemente com teu Deus. Então, 3 conselhos: pratique a justiça, ame a beneficência e ande com Deus humildemente. Isso aqui é o que Deus requer de nós, e que nós vemos isso na vida de Jesus. Veja só que coisa linda. Primeiro, a palavra pede, aí, ó, o que o Senhor pede. A palavra pede, isso aqui é fantástico, é darash no hebraico, que significa procurar, requerer, examinar minuciosamente. Em outras palavras, Deus procura, fazendo um exame minucioso, e exige que o modelo da vida de Cristo esteja em nós. Agir com retidão, porque praticar justiça é agir com retidão, é você ser correto naquilo que você faz, é você honrar a palavra que você falou. Entendeu? Às vezes você fala uma coisa e às vezes para você cumprir o que você falou, você vai ser prejudicado. Mas seja prejudicado, mas não desonra a palavra que você falou. Isso é justiça, meu amado. Você deu um prazo, cumpra o prazo que você deu. Isso é justiça. Não seja injusto. Então, isso nós vemos em Jesus. Jesus nunca falhou na lei de Deus, ele cumpriu a lei de Deus, ele foi correto com as pessoas. Jesus nunca praticou injustiça. Veja só que coisa tremenda. Então Deus procura isso em nós, tá certo? E Ele requer de nós. Então vamos lá: agir com retidão, cuidar dos necessitados e restaurar os que estão em miséria. Isso é amar a beneficência. Vou repetir: é cuidar dos necessitados, restaurar os que estão em miséria. Oh meu Deus, vidas perdidas, né? E também andar humildemente com Deus é ser submisso. Lembra o que é a humildade que já definimos aqui? Humildade, a submissão é você abrir mão dos seus desejos para satisfazer os desejos do teu Senhor, do teu Deus. É viver em obediência a Ele, mesmo que te custe tudo. Porque ser obediente a Deus me custa tudo.
E ainda, andar com Deus humildemente é reconhecer que tudo vem da mão dele e você depende da graça maravilhosa do céu. Oh, glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. O olhar do Senhor está fazendo o escrutínio aqui entre nós, ou seja, o olhar fulminante, o olhar de chama, de fogo do Senhor, está olhando em cada um de nós, olhando em cada mente, em cada coração, e está procurando, deixa eu ver se eu encontro a vida do meu filho, deixa eu ver se eu localizo a vida do meu filho neste vaso, neste meu vaso. O Senhor está procurando, e aqui veja, esse procurar não é uma procura por cima, é um exame que o Senhor está fazendo. Deixa eu examinar a sua vida, deixa eu fazer um check-up geral, e deixa eu encontrar aqui a vida do meu filho Jesus, em detalhes em você. Aqui. Meu Deus, é isso que esse texto está nos ensinando. Então que nós possamos ter essa mentalidade, tá certo? Essa mentalidade. Aí a igreja vai seguir forte nessa unidade de propósito. Parte B do versículo agora. Vamos para a parte B. Alterou alguma coisa aqui de novo nesse som, bebê. Olha isso aí. Olha lá. Que houve também em Cristo Jesus. A palavra, escute, a palavra que também é rokai no grego, são duas palavras. E significa igualmente ou da mesma forma. Que a nossa atitude ou o modo de pensar seja da mesma forma que o de Cristo Jesus. A palavra também aponta para frente. Veja, no começo, que aqui foi traduzido de sorte que acho, que eu falei que é melhor traduzido pelo pronome, isso aponta para o que ele tinha falado dos versos 2 ao 4. Agora, essa palavra também aponta para o que ele vai falar. Que ele fez o quê? Ele, sendo Deus, tomou a forma humana, se fez como servo, entendeu? Aponta para frente. Então, esse versículo aí também é uma ponte que liga o que ele falou e o que ele está para dizer. Aleluia. E está centrado no quê? Pensar como Cristo pensa. Eu gosto tanto de falar de Jesus, é muito prazeroso, irmão. Falar sobre Jesus, pregar Jesus, é muito prazeroso. A gente vai se enchendo, vai sendo dominado por uma graça, por uma unção, por uma presença, o mover do Espírito Santo começa a operar no meio da igreja. É terrível, terrível. Então, essa palavra também, conforme eu disse, aponta para frente, isto é, para o que ele vai descrever. Temos que ter um estilo de vida que imita Jesus. Repete isso comigo, mão direita levantada. Temos que ter um estilo de vida que imita Jesus. 1 João 2,6. Eita! Aquele que diz que está nele, que nasceu de novo, que tem comunhão com ele, com Jesus, também da mesma forma, da mesma maneira, se deve é porque tem uma dívida, se deve é porque é uma obrigação, deve andar como ele andou. Observe isso comigo. A fé em Jesus não é teoria, mas vida prática. Eu sou crente, cadê a prática? Existem pessoas que na teoria, que eu explicar melhor. Na teoria, eles são o quê? São crentes. Por que na teoria são crentes? Porque eles andam com a Bíblia, eles vêm para o templo, eles até cantam louvores. Então, na teoria, você olhando para essa pessoa, você fala o quê? Ele é crente. Ele até se veste com modéstia. Você fala, esse aí é crente. Mas aí vamos para a vida prática. Não tem vida de oração, não tem vida de santidade,
está preso aos vícios, aos jogos, ainda não tem controle da sua língua. Na teoria ele é crente, e na prática? Então nós temos que entender que vida cristã não é teoria, é vida prática diária. Olha o que o texto está dizendo: se alguém diz que é crente, que nasceu de novo, ou seja, está em união espiritual com Cristo, também é uma obrigação dele. Qual que é a obrigação dele? Qual que é o dever dele? Andar como ele andou. E aí tem gente que pensa que não tem dívida. A gente tem uma dívida muito grande, irmão. E qual é a nossa dívida? Escute, temos uma dívida ímpar, e essa dívida não tem como pagar. É uma dívida impagável. Qual é a dívida? A dívida do amor. Paulo escreve isso aos Romanos: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Por que só eu devo o amor? Porque todos os mandamentos são resumidos em quantos? 2. E qual que é o resumo? Ama a Deus e ama ao próximo. Porque se eu amo a Deus, eu não vou fazer nada que desagrade a Deus. E se eu amo ao próximo, eu não vou fazer nada para prejudicá-lo. É por isso que a nossa única dívida é amar. Porque quem ama cumpre os mandamentos. Quem ama tem uma vida prática. E qual é a vida prática? Seja uma cópia de Jesus. Seja uma cópia de Jesus. Ele nos amou e se entregou por nós. Nós o amamos e nos entregamos pelo próximo. Se é verdade, diga amém aí, pelo menos. O nosso modo de vida tem a obrigação de ser igual a de Cristo. É uma obrigação, meu querido. Então, quando você passa a ter uma conduta, um modo de vida como o de Cristo, você não está fazendo favor para ninguém. Isso é a tua obrigação e a minha obrigação. Então, quando você vem aqui, tem uma vida, quando você vem para o culto, você congrega, você não está fazendo nada demais. Você só está fazendo a tua obrigação. Quando você é dizimista, quando você é generoso, quando você socorre o necessitado, quando você evangeliza, não pense que você está fazendo muita coisa, não. Isso é tua, é minha obrigação. Mas é uma obrigação de amor. Não está pautada nisso. Se tu não fizeres, te jogo no inferno, embora seja uma verdade, mas essa não é a motivação. Deus não pega e fala: ó, se tu não fizeres, se tu não andares, se tu não caminhares, se tu não fazeres a minha obra, você está lascado, eu vou te matar. Deus não faz isso, não. Qual é a motivação de Deus? Eu morri por você, eu me entreguei por você, eu dei tudo por você. É o amor que nos impulsiona, o vaso de Deus. Então, nosso modo de vida tem a obrigação de ser igual a de Cristo. Sem orgulho, mas humilde. Sem egoísmo, mas cuidado amoroso ao próximo. Sem superioridade, mas com esvaziamento. Sem arrogância, mas com obediência. E tudo isso para a glória de Deus Pai. Quantos sentem a vontade de dar glória a Deus Pai? Porque a única maneira de glorificar a Deus Pai é vivendo como uma cópia de Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, caminhando na presença de Jesus. Alabade que faça alabachanderecias. Oh, glória a Deus. Oh, como é bom o Senhor. Aleluia. Vamos aí, em Cristo Jesus, voltando todo o versículo, eu vou ler na versão que está aqui e na versão tradução livre. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou isso tende em mente entre vocês, o que também houve em Cristo Jesus. Oh, meu Deus. Agora veja só. Essa palavra em Cristo Jesus aqui significa de acordo com Cristo Jesus, no padrão de Cristo. Nós temos um padrão de vida, Ele é o nosso paradigma, é Ele, é o Senhor. 1 Pedro 2:21. Eu não quero
trabalhar o contexto que Pedro está trabalhando, em que nós somos chamados para sofrer como Cristo sofreu. Não vou trabalhar esse contexto, vou trabalhar o contexto de Filipenses aqui, ok? Que é seguir Jesus como exemplo de humildade para quê? Para que haja unidade. Vamos lá. Olha o que ele diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Olha lá, aqui que está o negócio: deixando-nos o exemplo. Você vê que nunca é deixando um exemplo. O texto sempre é assim quando faz isso, deixando o exemplo. Por quê? Porque ele é o padrão absoluto. Aqui está, ó, para que sigais as suas pisadas. É rastro, é marca, porque onde Jesus pisa, ele deixa um rastro. Onde Jesus pisa, eita, ele deixa uma marca. Você já viu Jesus passando por algum lugar, aquele lugar seu mesmo? Onde ele passa, ele deixa marcas profundas. Ele já passou aí? A palavra aqui, exemplo, escute, é a palavra hipogramos, que significa molde ou cópia escrita. Originalmente, esta palavra tem um sentido do quê? Era um molde ou cópia escrita, sabe, como se fosse alto relevo, que era colocada debaixo do papel para um iniciante ou uma criancinha traçar e assim aprender a escrever. Sabe quando a pessoa quer fazer uma cópia idêntica, igualzinha? Aí o que ela faz? Ela coloca o papel em cima daquele alto relevo, daquele negócio marcado, e ela só contorna, passa a canetinha. A criança não faz isso? Aí fala, ficou igualzinho. Então olha aqui que Pedro está dizendo, que a nossa vida é como se fosse esse papel, e nós colocamos sobre o modelo, que é Cristo, a cópia. E a nossa vida tem que ser escrita em cima desse molde. É muito forte isso. Portanto, Jesus é o modelo exato que deve ser seguido e copiado de perto. É a base sobre a qual se deve desenhar, entre aspas, ou construir a própria vida ou ação. Em termos simples, significa que Jesus Cristo é o exemplo a ser imitado nos seus detalhes. E aqui quando Pedro diz, aqui, oh meu Deus do céu, olha só que lindo, ele deixou o exemplo para que sigais as suas pisadas. Sabe o que aqui Jesus pisou aqui e deixou uma marca? Eu sei que Jesus passou aqui, por quê? Porque eu vejo as características dele aqui, porque eu vejo o modo de vida dele aqui, eu vejo o amor dele aqui, eu vejo a alegria dele aqui, eu vejo a santidade dele aqui. E aí o que eu faço? Eu piso onde ele pisou, eu coloco o pé onde ele colocou. Aí como ele é o molde, se eu piso aonde ele pisou, ou seja, se a minha vida agora está baseada em cima da vida dele, não é a minha vida, ou seja, não é as minhas vontades que tem que ser feita, não é Deus que tem que se adequar com aquilo que eu quero, é a minha vida que tem que ser modelada dele. Tem gente que não se deixa ser moldado de jeito nenhum. Eu falo, eu já estou tão acostumado, você fala uma coisa, faz outra. Irmão, é difícil quem consegue seguir aquele negócio como a viúva. O que o profeta falou? Vai lá, pega os vasos, fecha. É difícil hoje em dia. Você fala uma coisa, não, mas, irmão, Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Quando Deus falou para Paulo, Deus não é Deus de confusão. Deus falou assim para Ananias, vai lá, e deu todos os detalhes, vai na rua chamada direita, na casa de Judas. Olha só, quando Ananias chega lá, olha que Ananias fala assim, o Jesus que te apareceu no caminho, apareceu também para mim. As informações batem. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Oh, Deus não é Deus de confusão, queridos. Oh, glória a Deus.
Então, vamos lá. Colocar os pés nas marcas que ele deixou é ter toda a vida modelada nele, por ele e para ele. Vamos lá? É ter toda a vida modelada nele. Ou seja, imagine que eu e você somos olha lá, aqui vai ficar fácil agora. Eu e você somos esta água. Jesus é esse copo que já tem um modelo. Qual é a forma que essa água tem? Do modelo do copo. Entendeu? Então, ser moldado nele significa o quê? Eu não posso mudar nada em Jesus. Porque ele é o modelo perfeito. Ele é o padrão absoluto. Então, eu tenho que deixar toda a minha vida que não encaixa nele, ó. O que está sobrando vai acrescentar, e o que está sobrando ele vai tirar, e o que está faltando ele vai acrescentar, porque nós temos que se encaixar perfeitamente nele. Então, aleluia, nós somos moldados no próprio Jesus, nós somos moldados nele. Então imagine também essa outra ilustração, pega um barro aí, entende? Aí quando você pega o barro, quem dá o ritmo aqui, ó, quem molda, com as mãos que molda, é a mão do Senhor, tá certo? É Ele que vai ditar, é Ele que vai fazer. Então a nossa vida é moldada nele. Aí o Pai, o Espírito Santo nos pega e nos coloca no molde chamado Cristo. E aí a gente vai tomando o modelo dele, o padrão de vida dele. Oh, que coisa linda! Nós somos moldados nele, e não só nele, mas por ele. É ele que está nos moldando. É uma mão por dentro e uma mão por fora. É mexendo o pé aqui, uma mão por dentro e uma mão por fora. Aleluia! Porque o mesmo Deus que trabalha regenerando por dentro muda as atitudes pelo lado de fora. Não tem como, quando é possível alguém mudar exteriormente sem mudar interiormente. Agora é impossível alguém ser mudado por dentro e não refletir do lado de fora. Por que eu digo isso? Porque os fariseus, eles aparentemente por fora tá legal, mas ele falou, por dentro vocês estão cheios de morte. Agora é impossível alguém que a mão do Senhor, ó, só aqui, ó, fazendo vaso, tocou na mente, tocou no coração. É impossível continuar andando nos lugares onde ele andava. É impossível continuar falando os palavrões que ele falava. É impossível continuar enganando como ele enganava. Porque ele está numa matriz. Ele está colocado num molde. Agora, a pergunta que não quer calar nessa noite é: qual é o nosso molde? Onde a nossa vida está sendo escrita? Aleluia. Agora imagine eu e você como uma folha, e agora está ali, ó, em alto relevo, a escrita que é Cristo. Aí se coloca essa folha que somos nós em cima dele. E agora a nossa vida começa a ser desenhada, ó. E não tem como errar. E por que não tem como errar? Porque é em alto relevo. Dá para ver cada detalhe da vida dele, ó. Se a tua vida está saindo rabiscada, é porque você saiu do molde. Saiu do molde e vai falar: ixi, isso aqui não se parece comigo não. Mas se permanecer no molde, nós vamos tomando o modelo de vida de Cristo, ok? Então nós somos moldados. Vamos lá, estou encerrando. Então, colocar os pés nas marcas que ele deixou é ter toda a vida modelada nele e por ele. É ele que faz essa obra. É ele que vai modelando a nossa vida. Oh, aleluia, glória a Deus. E agora tem uma finalidade. E para que ele faz tudo isso? Para ele mesmo. Aí
que Paulo diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então eu já começo a concluir dizendo que verdadeiramente, oh meu Deus do céu, que a nossa caminhada seja estruturada nele, que a nossa vida todinha seja uma cópia dele. Sejamos alegres como o nosso Cristo foi alegre. Sejamos cheios do Espírito Santo como Jesus foi cheio do Espírito Santo. Façamos toda a vontade do Pai como Cristo fez toda a vontade do Pai. Amemos a palavra de Deus, vençamos a tentação como Jesus venceu no poder da palavra. Remai me do plovia, repita plache-me do que faço. A solução para os problemas de uma pessoa, de uma congregação, ou como aqui em Filipos, de ambição egoísta e glória vazia que corrói a unidade da igreja, é manter o foco na atitude, o modo de pensar de Cristo, que o Senhor leve a nossa mente cativa em obediência a Ele, que verdadeiramente seja jogado fora esse esquadro aí, esse modelo do Adão caído, que esse modelo do Adão caído, pervertido, seja jogado fora da nossa vida, e o nosso modelo, o nosso padrão, seja Ele. É por isso que aqui cantamos Ele, cantamos para Ele, servimos a Ele, estamos aqui motivados por Ele. Tudo aqui é sobre Ele, o culto é sobre Ele, a adoração é sobre Ele, esta igreja é sobre Ele, o evangelismo é sobre Ele, as contribuições é sobre Ele. Não é nada sobre homens, é tudo sobre Ele. Não é sonho nosso, é sonho dele. Não é promessa visando nós, é promessa, é na calaçória. Oh, que coisa linda. Amém. Então a solução é essa. Se a gente não quer mais patinar espiritualmente falando, sabe, ficar escorregando, quanto mais nós nos aproximarmos das pegadas do Senhor, mais a gente caminha passos largos para a perfeição, tá certo? Não existe igreja que não tenha problema, mesmo que Jesus não apontou, conforme citei na introdução, problema na igreja de Esmina. Amém, eu digo glória a Deus. Dá glória a Deus mesmo, bebê. Esse é bebê mesmo, olha lá. Dá glória a Deus mesmo. Crente cheio do Espírito Santo, dá glória a Deus mesmo. Aleluia, glória a Deus. Aquele glória a Deus me desconcertou agora. Aleluia, mas é glória a Deus mesmo, é glória a Deus. Glória a Deus. Quem sente de coração de dar glória a Deus aí? De dar glória a Jesus. Se Jesus está sendo honrado aqui nessa noite, dê glória a Jesus. Se Jesus está sendo exaltado aqui, dá glória a Deus. Se Jesus, aleluia, é o centro aqui desta igreja, então exalte a sua presença, glorifique mesmo ao seu nome. Não sobra nada para nós, é tudo para Ele mesmo, tá certo? Não sobra nada. Então, conforme eu estava dizendo, verdadeiramente, embora não se aponte problemas no sentido ali de repreensão que Jesus tinha que fazer com aquela igreja, de algo negativo que eles estavam fazendo. Porque qual que era o problema de Esmina? Problema de falta de recursos. Eles diziam, nós somos pobres. Mas Jesus falou, vocês são pobres não. Vocês são muito rico. E é engraçado assim, entre aspas, né? Que para a igreja que tinha muito dinheiro era rica, Jesus falou o quê? Vocês são pobres. Pensar como Cristo pensa é diferente. Tá certo? Às vezes você olha para alguns e fala, esse aí está agradando. Jesus fala, tá não. Tá não. Enfim, então, escute, vamos colocar nossa vida nesse molde perfeito que é Cristo. E aí, o que vai acontecendo? Os problemas vão sendo dissolvidos, as adversidades vão sendo desfeitas.
os problemas e as adversidades vão perdendo cada vez mais, vão perdendo a sua força. O que vai acontecendo? A transformação de glória em glória vai só crescendo, vai só crescendo, vai só crescendo. E aí nós alcançamos o objetivo final, que é, em tudo, glorificar o nome do Senhor. Então saia daqui nessa noite, lutando por isso, clamando a Deus por isso, que na minha casa a solução de tudo é a vida de Jesus. É colocar a vida sob o molde dele, ou seja, colocando essa vida em prática. Não se esqueça, vida cristã não é teoria. É você ouvir o que você ouviu aqui e sair daqui praticando. Isso sim é vida cristã. Amém? As palmas que exalte ao Senhor. Glória a Deus. Tem alguém no nosso... Está bem cedo ainda, viu? O estudo hoje foi mais curto.